Ai, meu Deus. Mas acho que como sendo estatal, você precisa ter uma margem de segurança que te deixe também confortável, né? A minha ali entre os 30. Se você faz parte dessa estatística, pô, eu invisto com R$1.000 por mês. Não faz tanto sentido você que eu... o meu preço teto, o preço teto de Louise, que eu calculei, quer dizer, não tá em lugar nenhum, saiu da minha cabeça. Ô Lu, eu vi que você falou sobre Vale, né? Que você investe. Não tenho, mas acho né? uma excelente empresa, sempre acompanho de longe aí os trabalhos. E eu vi Petrobras, eu vi que você tem um pouquinho de Petrobras. Você não zerou posição não? Você quis ficar com a empresa? Não, assim, eu tenho uma posição, foi uma posição muito pequena, pra ser bem sincero, eu acho que eu deveria ter comprado mais na época, mas agora a Inês é morta, né? Comprei um pouquinho em 2020, quando chegou aos R$11, R$12. Depois comprei um pouquinho mais a 18, comprei um pouquinho mais a 20, a 22. Isso tudo até 2021. Depois não fiz mais aportes. E aí o pessoal falou, Petrobras. Começou a virar um assunto. E aí as manchetes, né? Você sempre começa a ver as manchetes, as headlines. Dividendo de Petrobras é muito grande para ser ignorado, né? Quando você começa a ler esse tipo de coisa, o cara negligencia qualquer estudo porque ele abre mão disso por conta de um dividendo de 35%, né? Então, são algumas armadilhas também que o dividendo pode trazer, né? Como eu disse, a estratégia ela não é indestrutível, né? E de vez em quando você pode cair em algumas armadilhas. Então, eu acho que o investidor que não estiver preparado para fazer aportes constantes, né? Quer dizer, era atacada de uma vida, colocou tudo em Petrobras, sabe? Geralmente é isso que acontece. Então, se você não estiver preparado, não se sentir confortável de continuar aportando numa ação, que se ela cair, enfim, com todas essas turbulências políticas, vai para outra. Tem outras boas empresas que não são estatais e que também estão descontadas, pagam bons dividendos, mas talvez não seja o maior dividendo, mas são dividendos perenes e constantes que vão te trazer maior conforto. Né? Então acho que é sempre o teste do travesseiro. Você deitou a sua cabeça ali, você só fica pensando na Petrobras, não adianta. Cara, não adianta também, né? Você tem que investir para te trazer conforto financeiro, não para te trazer dor de cabeça, preocupação, dor de cabeça. Exatamente. Você tem que estar confiante com o que você está fazendo, né? Então, comprei, não me desfiz, tá? Porque eu acho que ainda tem. Acho que é uma empresa que também tem muito mato alto para cortar. Foi feito um bom trabalho nesses últimos anos. E eu gosto sempre de seguir uma metodologia. Se vier abaixo aí do preço teto, não me lembro se está R$19, R$20, talvez eu faça um novo aporte. De pouquinho em pouquinho. Não é uma empresa que, por exemplo, seria a maior da minha carteira. Porque é commodity. E eu prefiro mais, tô focando mais nas ações best, né? Mas é um papel que eu gosto e gosto de comprar barato, com bastante margem de segurança. Bastante margem de segurança. Agora tá, se eu for ver, acho que tá metade, né? Preço do valor patrimonial também, ela tá muito baixa. Né? Em termos de múltiplo, tá extremamente descontado. Pra você ter uma noção, os múltiplos dela é como se fossem múltiplos de petroleiras russas. Rússia e Argentina. Que estão na guerra. Exatamente. Nossa, exatamente. Não, pode, múltiplo né? absurdo. E foi uma das maiores pagadoras de dividendo do mundo no ano passado, né? Então, claro que a gente não tem a expectativa de que isso ocorra consistentemente no futuro. Mas, poxa, mesmo assim, é uma empresa que não dá pra você negligenciar. Né? Se você olha um passado não muito distante, vamos falar de 20 anos. Quando a gente fala de 20 anos para um investimento de longo prazo, é pouco tempo. A gente acha que é pouco tempo. Mas quem lá atrás investiu naqueles fundos de FGTS, comprou e esqueceu, ganhou dinheiro. Então, de novo, é comportamento do investidor. Né? Ele vai atrás da Petrobras no que ele acha que é o momento ápice da oportunidade, quando na verdade ele deveria estar olhando para quando esse investimento caiu no esquecimento da manada, da maioria, né? A maioria nunca é a mais inteligente, a manada nunca é a mais inteligente, né? Então, buscar sair da manada também é desejável, mas é muito difícil quando você está ali fazendo parte dela, né? E isso é complicado, né, Luiz? Bastante complicado. Você tem que segurar muito ali e seguir a metodologia mesmo. Tem que ter opinião própria. Esse é o problema. Às vezes as pessoas estão em grupo de WhatsApp ou buscam a validação para aquilo que elas estão fazendo. Elas não têm convicção. E aí acontece isso. Poxa, a pessoa entra para fazer... Era só um tradezinho, você já viu? Era só um tradezinho, comprei aqui, era para vender no dia seguinte, a ação cai, eu compro. Virei holder. Caiu mais... Pronto, virei holder, né? Aí você forçado. Exatamente. É um investidor de longo prazo, mas não é por convicção, é por conveniência. Ele tá lá porque ele
não quer perder, né? Então o cara não tem convicção do que tá falando e vai fazer o preço médio. A gente fala, é o famoso preço médio, que aí né? fica pegando só a faca caindo, né? Exatamente. Caindo, e é complicado mesmo. Ô Luiz, e Banco do Brasil é um bom investimento nesse momento? Eu fiquei assustada. Esses 2 dias aí que eu tava meio atarefado, não olhei mercado. Pô, olhei, tá 38, 39 reais, quase bateu. Caraca! O que aconteceu aí? Não dá pra explicar, né? Eu acho que é uma excelente empresa. Dentre as estatais, né? Acho que isso vai estar bastante no holofote esse ano, né? Como que as estatais vão se comportar. Ano passado, as estatais despontaram aí como bons investimentos, né? Tiveram boas valorizações. Principalmente do primeiro semestre. Mas o Banco do Brasil, em especial, diferentemente de uma Petrobras, né? Produto bancário, o brasileiro demora a sentir qualquer efeito negativo no seu bolso. A Petrobras não, se liga a TV, a gasolina subiu, essa Petrobras, cara, fica dando lucro aí. Então é um negócio que o brasileiro se sente no direito de opinar, e ele deveria mesmo, né, porque ele é o contribuinte, é o dinheiro dele ali também, mas porque ele sente no bolso, ele sente a inflação. Agora o banco não, quer dizer, a grande população não está prestando muita atenção nisso, então não há tanto interesse do governo, vamos dizer assim, quanto há em Petrobras em usar, por exemplo, a empresa para fazer as suas políticas públicas. O que tem que ser prestado muita atenção é a qualidade do crédito que vai ser liberado daqui em diante. Então, obviamente, não colocar para dentro créditos que virarão muito provavelmente inadimplências, né? Porque o que mata um banco é, obviamente, você emprestar para pessoas que não vão te pagar de volta, né? Então, esse seria um péssimo negócio. Então, sempre ficar de olho nisso, né? Mas, por enquanto, não vi essa sinalização ainda, né? As perspectivas estão boas para o Banco do Brasil, né? Muito boas, né? Ano passado, sem dúvida nenhuma, foi o grande destaque, né, entre os bancos. Poxa, entregou um ROI aí comparável ao do Itaú, né? O que muitos diziam que seria impossível. Então, não foi um trabalho também do dia para a noite. A gente conhece lá a gestão, está sempre muito próximo do pessoal. Fizeram um excelente trabalho também de criar metas, incentivos, sabe? Para a galera vender mesmo, comportamento de empresa privada, né? O que faltava muito essa parte de comportamental. Fortaleceram bastante as estruturas de governança. Então, eu tô bastante otimista com a pena que subiu, né? A gente sempre torce pra cair, né? Cair pra comprar um pouquinho. Vou até parar de falar um pouco pra vocês esquecem do Banco do Brasil e deixar cair. Vai ter vídeo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vai subir. Ai, meu Deus. Mas acho que como sendo estatal, você precisa ter uma margem de segurança que te deixe também confortável, né? A minha ali entre os R$31 e R$32, eu volto a comprar. Apesar de estar abaixo do preço teto, apesar de estar abaixo do valor patrimonial, ser uma excelente empresa, eu prefiro. E é uma empresa que eu me sentiria super à vontade de ter uma participação bastante importante, né? Ao invés de Petrobras, ao contrário de Petrobras. Mas eu, na minha opinião, né? O que eu vou fazer pra mim, eu não sei o que você vai fazer pra você, mas o que eu vou fazer pra minha carteira, eu vou aguardar um pouquinho pra ver se bate esses R$32 de novo. Eu não vou titubear, não. Vou comprar. Porque pode oscilar, né? Pode surgir qualquer noticiazinha, ela já volta, né? Então, às vezes é oportunidade, né? É uma loucura, né? Às vezes pode surgir alguma oportunidade aí no meio do caminho, quem sabe, né? E ter caixa pra aproveitar essas oportunidades aí. E você sempre deixa caixa, Luiz? Nem sempre. Nem sempre, não. Ultimamente eu tenho feito mais caixa do que eu gostaria, porque eu tenho ficado muito em período de silêncio e são as minhas maiores posições, né? Porque é o ovo ou a galinha. Eu estou no conselho porque eu tenho grandes posições, não o contrário, né? Não é que eu fiz a posição depois. E geralmente são essas que eu continuo aportando, né? Às vezes a gente cai um pouquinho naquela monotonia, sabe? O pessoal falando, o que vocês estão comprando? Ah, tô comprando Santander. Aí passa o mês, o que você tá comprando? Ah, tô comprando Santander. Geralmente são as mesmas figurinhas repetidas, né? Porque, de novo, a gente foca em quantidade de ações. Então eu comprei menos do que eu gostaria, mas fiz bons aportes. Taurus, uma que eu aumentei significativamente. Acho que disparado aí foi a que eu mais comprei, talvez, no ano passado. Então não é sempre que eu faço caixa, vai depender muito de preço teto também, do número de oportunidades. Então não é que a gente seja gênio, mas quanto mais opções você tem, às vezes tem períodos na bolsa, como foi logo no período pós-eleição. Cara, se olhava pro mercado, você tinha tanta coisa abaixo do preço teto. Comprar tudo, né? Porra, vai comprando. Vai comprando. Quando você chega em momentos em que você começa a se deparar com poucas opções para você aportar, aí é o momento talvez de você dar uma segurada. Mas isso é válido para quem já tem um poder de fogo maior de aportar.
Se você faz parte da grande maioria de investidores, né? A boa parte dos investidores chegam com, em média, R$200 para primeiro aporte. Se você faz parte dessa estatística, pô, eu invisto com R$1.000 por mês. Não faz tanto sentido você fazer o caixa de oportunidade. Tá esperando, né? Compra logo, no longo prazo. Compra, aproveita que tá lá abaixo do preço teto, porque nesse início, enquanto você não tem uma carteira ainda robusta, você precisa fazer essa bola de neve acontecer. Isso só acontece se você vai acumulando ações. E te atrapalha muito você ficar meses sem aportar, né? Então, vá fazendo os seus aportes constantes, foque. Se uma ação subir muito, poxa, vira pro lado e compra outra, né? Você vai diversificando aos pouquinhos e sempre aportando com constância, né? Então, acho que reserva de oportunidade é para quem já tem um poder de fogo um pouquinho maior, para quem pode se dar o luxo de esperar alguns meses, né? Ou, enfim, aportar metade do seu poder de aporte e ainda conseguir comprar uma quantidade boa de ações. É o que eu faria, né? É o que eu fiz no começo também, né? Porque não faz sentido, né? Ficar segurando um dinheiro que ainda é pequeno. E não faz sentido também contar os centavos, né? Então, às vezes eu posto lá, poxa, eu postei no AGF+, né? Que é a nossa plataforma faz uns 2, 3 meses, que o meu preço teto, o preço teto de Louise, que eu calculei, quer dizer, não tá em lugar nenhum, saiu da minha cabeça. O que eu fiz? Peguei, dos últimos 5 anos, a partir de 2022, qual foi o pior dividendo da Taesa? Foi 1,89, alguma coisa assim. Fiz a nossa técnica de preço teto, né, dividi por 6%, eu cheguei num preço teto do caos. Se tudo acontecer e a Taesa pagar um dividendo igual ou menor, né, ao que ela pagou no pior dividendo dela, que foi 1,89 em 2017, sei lá, alguma coisa assim. Eu deveria comprar essa ação, então, por, no máximo, R$31,50. Isso daí era a Taesa. Taesa, foi o que eu fiz. Eu botei uma ordem lá no VAC a R$31,50. Mas, pô, o papel veio a R$32,80, sei lá, muito próximo. E aí eu falei, pessoal, quem tá confortável já compra, é o meu preço teto. R$32,80, pô, a empresa deve anunciar dividendo ou no final do mês, de dezembro, ou em janeiro. Vai abaixar, o preço, né? Compra, não houve o meu preço teto, veio da plataforma, né? Faz o seu, vai seguindo o aporte constante. E dá certo. Entende? Então, acho que cada um tem que começar a se encontrar também, começar a formar opinião própria pra seguir nessa estratégia, né? É que também, às vezes, você vem comprando há tanto tempo Taesa que tem aquela ancoragem de preço, né? Paguei exatamente. 17, agora tá exatamente. 30, mas ainda tá um preço ainda legal, tá barato, né? Exatamente. Então, quem já tem um pouquinho mais de estrada de mercado acaba caindo nessa ancoragem de preço. É inevitável. A gente chama de memória de mercado, como o Fábio gosta de chamar. É inevitável, né? E aí eu vou fazendo os meus preços tetos, que Taesa é uma ação que eu já tenho na carteira, mas para os próximos 4 anos eu acho que vai ser um grande porto seguro. E se der a oportunidade de vir para esses 30,50, eu vou fazer um grande aporte. Não vai ser aos poucos, vai ser grande. Fazer um grande então, aporte, por isso que eu tô focada nesses 31,50. E é perigoso, né, Vim? Qualquer notícia tá balançando muito, né? Não é impossível, né? Não é impossível. Então, tudo é possível, até na pra verdade. ela é A gente já possível. viu de tudo nesse mercado, viu, pessoal? Acreditem. O negócio é bravo. Foi a ES. A ES. A ESB3. Cara, praticamente o preço não mudou muito de lá pra cá. Não, eu acho que é uma das empresas mais baratas aí, né? Talvez o pessoal esteja subestimando a capacidade da gestão de entregar bons resultados, né? Acho que tem uma conjuntura de fatores aí, talvez investidores que estavam acostumados com aqueles gordos dividendos, né? Payouts acima de 100%, Nossa. né? Então se deparam com 2 anos bastante magrinhos, né? Mas isso tem um motivo. Primeiro que a gente passou 2021, né? 2022 foi bastante complicado. 2020, não preciso dizer. 2021, a gente teve aquela questão climática, né? Então foi a pior seca dos últimos 80 anos, né? Desde que a série foi... início da série histórica, né? Começou a ser acompanhada. Então, obviamente, a questão hidrológica afetou bastante a companhia. E 2022, o fluxo de investimentos que a companhia fez justamente para diversificar o seu portfólio de geração, né? Então, foram 3 anos aí bem intenso. de fatores extra-negócio, vamos dizer assim, que fizeram com que ela segurasse um pouquinho a distribuição de dividendos. Mas está arrumando a casa, está investindo, né, bastante, principalmente em eólicas. Então, a partir de 24, 25, você já tem um incremento de EBITDA na veia. Então, acredito que talvez esse ano seja um ano para ela, né, principalmente de
endividamento bastante alto, né? Isso eu tô falando baseado, inclusive, no AS Day, que foi no final do ano passado, né? Foi em dezembro. A Clarissa, que é a CEO, deixou bem claro, olha, é um momento, talvez seja o ápice da nossa alavancagem, é o momento de usar os nossos recursos para pagar essas dívidas, que, né, obviamente ficam caras conforme a taxa de juros vai subindo. Então, pagar as dívidas, desalavancar e deixar o fluxo de caixa livre para poder correr para o acionista depois assim que possível. A gente tem que lembrar que a AES é uma empresa de controle definido. A AES Corporation está investindo bastante pesada na AES Brasil. Então, um dia eles vão querer ver esse dividendo de volta. E aí, obviamente, a AES Corporation recebendo, valor, né? Quem tiver ali no corpo societário também vai receber junto. Né? Então, estamos bastante confiantes aí com o papel, mas, de novo, é para comprar e esperar. Esperar. Não é um dividendo imediato, né? É um yield barato que você está comprando para o futuro. A gente sempre tenta pensar no yield on cost. Poxa, você pagando nesses 9,50, qual que é o potencial de retorno que você vai ter no futuro? Né? Então, é abrir momentaneamente mão dessa rentabilidade de curto prazo para ter uma coisa bastante superior daqui 1, 2, 3 anos. Né? Então, tem que ter um pouquinho de paciência e entender o momento pelo qual a empresa está passando, né? É uma empresa muito boa mesmo. Eu gosto. Ô Lu, também você pode revelar o que o Barça está comprando? Olha, ele comprou bastante. Acho que é as mesmas coisas. Assim. A gente comprou bastante AES, ele comprou bastante Vibra também. Papéis que ele tem falado ultimamente, Auren. Não fugimos muito do óbvio nesses últimos tempos, não. AES, já falei. Taurus também já falei. Essas daí. AES ele comprou bastante, viu? AES comprou bastante? AES compramos bastante. Bastante mesmo. Tá vendo? O Barça tá comprando a AES e por todos os motivos que você disse já, né? Todos os motivos que é isso aí. Isso aí. O pessoal tá comentando muito de uma empresa que é a Klabin. A Klabin vale a pena ainda, Lu? Também estou em período de silêncio. Não pode falar, O que a gente tem que... Vamos falar de fatos públicos, né? Que podemos falar sobre Klabin, né? A Klabin é uma empresa que talvez não se encaixe em nenhuma categoria. O que eu quero dizer por isso? Com isso? Apesar dela ter commodity, né, ou seja, ela exporta celulose, por outro lado, ela tem uma verticalização tão grande, né, quer dizer, ela controla desde a semente que ela vai plantar até as florestas, toda a parte da cadeia produtiva, ela que controla. Então, se ela não enxerga boas margens na exportação, ou se a cotação da celulose cai muito, o que ela faz? Ela usa essa celulose para agregar valor ao seu produto. Então, papel cartão, embalagens, Sacraft, uma esteira de produtos em que ela agrega valor e vende no mercado interno ao invés de exportar. Então, ela tem essa flexibilidade de escolher para quem ela vai vender, vamos dizer assim, né? Vamos simplificar a história. Então, apesar de ser uma empresa com exposição a commodity, ela, vez em quando, tem também alguma exposição ao mercado interno. Então, é uma empresa bastante resiliente, bastante perene. Meu pai fala, né? Quem disse que eu não invisto em fundo imobiliário? Quem disse que eu não invisto em imóveis? Eu tenho o Klabin, poxa, centenas de quilômetros ali de florestas, né? Que são irreplicáveis, enfim. E é uma empresa que sinalizou ao longo de 2022 que vai pagar pelo menos o mínimo ali da sua prática de dividendos, né? Que é um percentual do EBITDA, né? Então, é uma métrica muito legal, porque ela já desconta o CAPEX, desconta toda aquela parte pesada que ela tem de investimentos que ela tem para fazer. E, geralmente, ela distribui o que sobra realmente de geração de caixa. Então, acredito que com essa política de hedge que foi implementada em 2021, ela consiga pagar esses dividendos de uma maneira trimestral, como foi sinalizado na Klabin Day. Então, tudo que eu estou dizendo para vocês é público, está no RI, então eu não vejo problema em comentar. Mas, obviamente, que eu não posso proferir, não estou comprando, não posso neste momento, estou em silêncio, né? Tem resultados para sair agora em fevereiro, isso é o motivo, nada especial. Então, acho que é o trabalho mesmo de vocês acompanharem sempre, entenderem o que a empresa faz. E eu tenho o preço teto lá no AGF+, obviamente não posso comentar, mas entra lá e vê. No AGF+, você vai saber o preço teto da Tem o preço teto lá, exatamente, calculado, bonitinho.